Será que o seu CREAS está fazendo psicoterapia e não sabe? É disso que vamos falar hoje. Mas primeiro eu vou explicar que de vez em quando eu vou dar uma curva aqui na nossa série sobre os riscos pessoais e sociais por violação de direitos e vou aprofundar alguns pontos específicos. Quando eu achar que temos algo a problematizar, nós vamos fazer isso antes de passar para o próximo risco da nossa lista. E eu acho que esse tema aqui merece um aprofundamento. Nesse vídeo, vamos problematizar o atendimento psicológico individual a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, que é algo que eu descobri que muitos CREAS fazem. Eu quero problematizar o que eu acho que é a origem dessa prática e por que nós precisamos olhar para isso e pensar se não estamos descambando para uma psicoterapia ao invés de fortalecer a capacidade protetiva das famílias, que é o cerne do trabalho social especializado do CREAS. Eu vou fazer uma análise crítica dessa prática a partir de exemplos reais e de documentos que saíram ao longo do tempo. Porque afinal, a gente precisa olhar para o miudinho do nosso atendimento e todo dia é dia de repensar. Quer vir comigo nessa análise? Então vamos juntos! Eu sou Ana Pincolini e esse é o Suas Conversas. Olá, colegas do Suas! Tudo bem com vocês? No vídeo anterior, que é esse aqui do card, a gente falou do conceito de violência sexual no Manual de Instruções da Resolução CIT 04 de 2011 e da atualização introduzida na legislação pela Lei da Escuta Protegida, que é a Lei 13.431 de 2017. A lei define 3 tipos ou expressões de violência sexual contra crianças e adolescentes: abuso, exploração sexual comercial e tráfico de pessoas com a finalidade de exploração sexual. Vejam que há uma espécie de gradação nessas expressões da violência sexual. No abuso sexual, a criança ou adolescente já está desprotegida porque ela sofre o abuso. Na exploração sexual comercial, além de estar sendo abusada, tem alguém lucrando com isso. E no tráfico, a criança ou adolescente está sendo abusada, tem alguém lucrando com isso e, para completar, ela está em outra cidade ou até em outro país, onde não conhece ninguém e não tem ideia de onde e como buscar ajuda. É uma situação de desproteção imensa que envolve vários órgãos, já que envolve uma conduta tipificada como crime pelo Código Penal, uma conduta que gera muito sofrimento psíquico e, portanto, envolve a saúde, e uma conduta de desproteção. Qual exatamente é a parte que cabe ao CREAS nesse latifúndio? É disso que vamos falar hoje. Mas antes, eu peço que você curta esse vídeo e inscreva-se aqui no Suas Conversas, já ativando o sininho das notificações para ser avisado dos vídeos novos. Convido também para você me seguir lá no Instagram, @AnaPincolini. Todas as minhas redes sociais e contatos ficam na descrição do vídeo, abaixo do player. A minha trajetória no mundo do CREAS começou em 2013, quando eu assumi a coordenação do CREAS aqui do meu município. Mas a minha trajetória com a temática da violência sexual começou logo que eu me formei, atuando na saúde, enquanto psicóloga clínica, e depois continuou no mestrado, a partir de 2008. No mestrado, eu estudei especificamente essa temática. A minha dissertação foi sobre os níveis de bem-estar subjetivo em famílias com histórico de violência sexual intrafamiliar. Aqui abaixo do player, eu vou deixar os 3 artigos que publiquei em revistas científicas a partir da minha dissertação de mestrado, caso você queira conhecer. Mas eu já advirto que é aquela linguagem própria das análises estatísticas para confirmar se um achado tem validade ou não. Se você gosta de uns números, de uns testes estatísticos, aí tem vários. Mas o fato é que nesse vídeo você vai ver uma análise técnica que eu faço sobre o CREAS e sobre o atendimento da violência sexual com base no cruzamento de 2 tipos de literatura. A literatura especializada no tema da violência sexual,
com a qual eu tive contato no mestrado e eu ainda procuro me manter atualizada, e a literatura da política de assistência social. Então, sim, é uma análise pessoal que eu vou fazer, mas não é uma opinião do nada. É a partir do cruzamento desses dois tipos de literatura, já que há uns 15 anos eu estudo esses dois temas. Então, vamos lá. Voltando um pouquinho. Quando eu comecei no CREAS, em 2013, já estava muito claro que não se faz psicoterapia no SUAS. Aliás, isso aparece desde os documentos do Conselho Federal de Psicologia, lá de 2007. Então, aqui no meu município, eu não vi essa prática de atender individualmente uma criança ou adolescente vítima de violência sexual no CREAS. Quando eu digo atender, não é que o CREAS, por meio do PAEF, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos, não possa escutar uma criança ou adolescente vítima de violência sexual. Claro que ele pode e ele deve. Afinal, o PAEF vai olhar a família como um todo. Vai olhar a vítima, a mãe da vítima, os irmãos da vítima e o abusador, inclusive, dependendo da situação. Então, atender a criança ou adolescente vítima como parte de um conjunto de intervenções e atendimentos que compõem o acompanhamento de uma família em PAEF, tudo bem. O que eu vou problematizar é a prática do profissional, geralmente profissional de psicologia, atender individualmente a criança ou adolescente vítima de violência sexual, num modelo com atendimentos com X minutos de duração, semanalmente e sempre individualmente. Quando eu encontrei alguns CREAS com essa prática, eu passei a me perguntar o seguinte: qual é o objetivo desse atendimento? Como esse modelo contribui para fortalecer a capacidade protetiva da família, se afinal ele só foca na vítima? Então eu fui para a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. Lá estão os serviços ofertados pelo CREAS. E a gente encontra que eles são os seguintes: o PAEF, as medidas socioeducativas, o Serviço Especializado de Abordagem Social e o Serviço de Proteção Especial para pessoas com deficiência, idosas e suas famílias. Bom, desses serviços, fica claro que o acompanhamento das situações de violência sexual vai estar mais no âmbito do PAEF, embora possa acontecer de algum adolescente em medida socioeducativa ter sofrido essa violência. Mas, em geral, essas situações elas vão vir para o PAEF. Então, quando o motivo de encaminhamento foi a violência sexual contra criança ou adolescente, esse ingresso vai se dar por meio do PAEF. Na descrição do PAEF, lá na tipificação, vamos encontrar que ele é um serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em situação de risco pessoal e social por violação de direitos. O PAEF vai compreender orientações direcionadas para a promoção de direitos, preservação e fortalecimento de vínculos na família e na comunidade, e especialmente o fortalecimento da função protetiva da família diante das condições de risco pessoal e social. Entre os objetivos do PAEF, nós vamos encontrar coisas como contribuir para o fortalecimento da família na sua função protetiva, inserir a família em serviços públicos, prevenir a reincidência da situação de risco pessoal e social, contribuir para a reparação dos danos e preservação da autonomia da família e, principalmente, olhem aqui, romper com padrões violadores de direitos dentro da família. Sublinhem esse. Eu destaco muito esses objetivos e eu destaco muito fortalecer a capacidade protetiva e romper com padrões violadores de direitos dentro das famílias, além, claro, do acesso a direitos. Para mim, esses são os objetivos principais e esses objetivos são quase um guia metodológico do trabalho do PAEF. E dito isso, eu volto à pergunta que eu me fazia e deixo ela com vocês. Será que atendendo uma criança ou adolescente vítima de violência sexual, por meio de agendamentos com atendimento psicológico individual toda semana, semana após semana, 50 minutos, a gente vai estar fortalecendo a capacidade protetiva da família
e contribuindo para romper com padrões violadores de direitos dentro da família? Ou será que a gente está contribuindo para aliviar o sofrimento psíquico daquela vítima e para ressignificar a questão do abuso para aquela vítima? Porque se a gente estiver fazendo essa segunda coisa, o que nós estamos fazendo é tratar o sofrimento psíquico. Nós estamos fazendo o papel da saúde mental. Nós estamos fazendo psicoterapia. Crianças e adolescentes vítimas de violência sexual podem desenvolver uma série de transtornos. Transtornos de ansiedade, como é o caso do transtorno de estresse pós-traumático, que é muito prevalente nesses casos. Elas podem ter amnésia dissociativa, distorções cognitivas, transtornos de humor, como a depressão, enfim, condições psicológicas que exigem tratamento e que eu acompanhava quando eu era psicóloga clínica, lá na saúde, com um plano de tratamento psicoterápico. Dependendo do profissional, esse olhar pode ser cognitivo-comportamental, pode ser psicanalítico, mas de qualquer forma ele vai ter como objetivo aliviar um sofrimento psíquico. Então, quando a gente faz isso no CREAS, a gente está fazendo algo que é muito mais próximo da psicoterapia, até porque o foco é na vítima, do que a gente estar fortalecendo a capacidade protetiva da família, porque é com a família o foco do PAEF. E outra coisa, esse olhar focado na vítima lá no CREAS, então parece que está colocando todo na vítima o peso de romper com os padrões violadores de direitos dentro da família, quando ela foi a vítima. Da mesma forma, não cabe a essa vítima, a essa criança, fortalecer a capacidade protetiva da família, já que, em tese, por uma série de questões, essa proteção não foi efetiva com ela, tanto que ela sofreu a violência. Eu não tenho dúvida de que quando a gente recebe uma família pelo motivo de violência sexual, o CREAS precisa acompanhar a família como um todo, em PAEF, para dar conta do trabalho social especializado do SUAS e, ao mesmo tempo, encaminhar a família para avaliações na saúde mental, já que é a saúde que vai olhar se a vítima precisa de tratamento ou se seus familiares também estão em sofrimento psíquico e desenvolveram algum tipo de transtorno reativo como resposta a essa situação. Tratar isso é lá com a saúde. Ela tem os seus métodos e técnicas e diagnósticos. E aí sim a gente vai estar contribuindo para reparar esse dano ao psiquismo, encaminhando a quem de direito. Nesse meu tempo de SUAS e na proteção especial, eu vi muitas situações de fragilidade da capacidade protetiva da família. Por exemplo, num caso em que o abusador era o pai, padrasto ou avô, os outros membros da família não acreditavam, duvidavam da palavra da criança ou adolescente, minimizavam, dizendo que ela interpretou errado uma brincadeira, culpabilizavam a vítima, dizendo que ela se ofereceu, que vestia-se de tal forma, até bateram na vítima. Eu já vi muitas situações assim. E no mestrado eu analisei mais de 200 processos judiciais sobre abuso intrafamiliar. E não nos cabe julgar essa família que duvida da criança, que questiona a palavra da vítima. Nos cabe o quê? O trabalho social especializado para romper com isso. Porque é aí que a família não está sendo protetiva. Se ela não vê como abuso, se ela não acredita, se ela não vai levar a criança na psicoterapia que a gente encaminhou, se ela não vai levar nas perícias, lá no departamento médico legal ou no Instituto Geral de Perícias, ou pior, se ela vai pressionar a criança para mudar a versão dos fatos lá na delegacia ou lá na frente do juiz, isso é estar com a capacidade de proteção fragilizada também. Do sofrimento psíquico da vítima e dos familiares, a saúde sabe cuidar. Esse é o métier da saúde mental. Mas se ninguém olhar para como essa família está protegendo e ajudá-la na ampliação dessa capacidade de proteção, que é a nossa parte, quem vai fazer isso? Eu não disse que isso é fácil. Porque fazer a nossa função envolve nos aprofundarmos no estudo de metodologias de trabalho social especializado, metodologias que apoiem essa família e que rompam com esse padrão violador de direitos dentro dela. E isso começa em não julgar. Por que eu digo isso? Porque eu já vi muitas pessoas dizendo o seguinte: ah, mas onde é que estava a mãe dessa criança que não vê que o padrasto abusa dela?
mas como se estava embaixo do nariz dela. Ela não vê. E não vê mesmo, gente. Lá em 1993, o Tilman Furniss escreveu um livro chamado A Síndrome do Segredo, que mostra esse padrão de negação diante da violência sexual intrafamiliar. Porque é doloroso para uma pessoa ver isso. Tem uma negação gigantesca. Quando eu era psicóloga clínica, eu tive contato com um caso em que um pai de um menino de 5 anos desenvolveu uma psicose depois que ele descobriu que o menino era abusado pelo pai dele. Ele me dizia: como eu vou lidar com o fato de que o meu pai estuprou o meu filho? Outras vezes, quando isso é um padrão transgeracional, aquela mãe ou aquele pai não consegue ver o abuso porque ela ou ele também foram abusados pela mesma pessoa. E ver isso é uma forma de repetir, é uma forma de tirar do baú a lembrança do próprio abuso. Como eu disse, é muito comum em vítimas de abuso sexual uma amnésia dissociativa. Ou seja, a pessoa foi abusada aos 7 anos e apagou aquilo da memória. E ela vai lembrar com 30, 40 ou nunca mais. Mas é comum ela lembrar quando a situação se repete com os filhos ou lá numa psicoterapia. Por isso é que a gente não deve julgar o porquê essa mãe ou esse pai não enxergaram que o avô abusava da criança, apesar de estar na cara deles. A gente não pode sair julgando a família que não exerce a capacidade de proteção, porque talvez isso se deva justamente aos mecanismos de negação muito fortes que estão envolvidos nessa situação. A gente vai encaminhar para a saúde, tratar o sofrimento psíquico e avaliar quem naquela família precisa de tratamento. E a gente vai fazer o trabalho social especializado, identificando quando e em que pontos a capacidade de proteger está fragilizada e construindo metodologias para ir quebrando algumas crenças e apoiando essa família no cuidado e na forma em que ela protege. A culpa do abuso é do abusador, não é dos familiares que não estão conseguindo ver. Mas sim, se eles acreditarem na palavra da vítima, isso é um dos mediadores do impacto da violência sexual no longo prazo. A vítima se sentir acreditada e protegida por sua rede de apoio. Claro que no conjunto de atendimentos que compõem o acompanhamento especializado de uma família por meio do PAEF, eu vou ver em alguns momentos a vítima, assim como eu vou ver o abusador, como eu vou ver os irmãos, como eu vou ver a mãe. Mas o meu foco é a família e a sua capacidade de proteção. E muito mais, é essa família entender isso como uma violência, já que pode ser que ela interprete como brincadeiras do avô, ou umas fotos que o vovô fez da netinha para brincar. Outras vezes vamos ter questões mais objetivas também aí no meio. Por exemplo, eu acompanhei um caso no mestrado que o abusador era dono da casa em que a família morava. O abusador era o avô, que abusava da neta adolescente. Quando ela contou, a família acreditou, foi na delegacia, fez toda a sua parte. Só que lá pelas tantas, o abusador disse o seguinte: ou ela retira a queixa ou eu vou despejar a família inteira. E a família não teve suporte nenhum, suporte financeiro, suporte de habitação, nenhum apoio para conseguir bancar isso. Vejam o peso que essa adolescente carregou. Se ela se retratasse, a família teria casa. Senão, eles iam para baixo da ponte, porque eram muito pobres, muito vulneráveis. Quem vai olhar para isso? Não é a assistência social e a habitação? Essa família vai precisar de suporte material para conseguir proteger. Ela precisa ter onde morar, precisa ter condições financeiras, já que nesse caso, bem na época, o pai foi demitido do emprego. Eu dizia sempre para os alunos da graduação em psicologia, quando eu dava aula de psicologia jurídica: não comprem facilmente uma retratação. Olhem para o que mudou na vida daquela família com a revelação da violência sexual e com a notificação às autoridades. A adolescente que passa de mentirosa e que inventou coisas para prejudicar o avô pode ser, na verdade, uma vítima que está tentando proteger a sua família, invertendo o polo da proteção. Ou seja, ela cuidando da sua família porque se deu conta que vai ter consequências. De novo, para uma família cuidar, ela tem que ser cuidada. A gente vai continuar falando disso mais um pouco, mas por hoje eu convido você a refletir.
O seu CREAS está olhando para a função protetiva da família, ou seja, os encaminhamentos dela para a política de saúde, os encaminhamentos dela para a habitação, o fortalecimento da sua capacidade de proteção, tanto no nível material quanto relacional, ou ele está olhando para o sofrimento psíquico da vítima? Se ele está olhando para o sofrimento psíquico da vítima ou de quem quer que seja, e só para isso toda semana, lembre que isso, quem olha é a saúde. Quem vai apoiar essa família para que ela consiga proteger se a gente que é do PAEF não fizer esse trabalho? Pense nisso. Não que a gente tenha que apoiar sozinho, mas a gente tem que olhar para isso e fazer os devidos encaminhamentos. Pense nisso e coloque aqui nos comentários. E a gente continua esse assunto na próxima conversa. Se você gosta dos nossos conteúdos aqui no Suas Conversas, curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal, ativando o sininho das notificações. Eu espero você na próxima. Tchau!